Então, quero direcionar sua atenção para o período após o nascimento de Kala, em maio de 2022. Você teve a oportunidade de observar Lindsay interagindo com Callan? Sim. E como Lindsay era com Callan? Ela era muito maternal. E ela era protetora? Acho que sim, como qualquer mãe. Você lembra de já tê-la chamado de muito protetora com ele? Eu diria que ela era muito protetora com ele. Em relação ao quanto ela era protetora com Callan, comparado ao Dawson e a Cora, ela era mais, menos ou igual? Eu diria que ela era mais ou menos igual quando os bebês eram pequenos, sabe? Quando ainda eram bem novinhos. Então isso era algo típico dela, de ser muito protetora quando tinha um dos filhos, especialmente quando eles acabavam de nascer? Sim, acho que isso é como qualquer mãe. E com que frequência você via a família? Nós os víamos regularmente. Eles moravam não muito longe da gente. Primeiro moraram em Weymouth e nós os víamos regularmente. E depois acabaram se mudando para Duxbury? Sim. E direcionando sua atenção para o período entre 16 de novembro de 2022 e o Dia de Ação de Graças daquele ano, você os viu na sua casa? Acho que sim. Acho que eles vieram à nossa casa uma vez. Só uma vez. Deve ter sido no sábado ou domingo. E por que eles vieram nesse dia? Acho que eles só vieram para dar um oi. E como estava o comportamento da Lindsay naquele dia? Muito bom. E houve alguma diferença no comportamento ou no padrão de fala dela em relação ao que você já tinha visto antes? Não naquele dia. E como foi essa visita? Muito boa. Você os viu então no Dia de Ação de Graças ou por volta dessa data? Sim, vimos. E onde foi isso? Foi na casa da minha filha, Laura. E Hamilton. Desculpa, não foi minha intenção. Hamilton. E você interagiu com a Lindsay naquele dia? Sim. Como estava o comportamento dela naquele dia? Ela parecia um pouco... Como posso dizer? Deixe-me pensar por um minuto. Ela parecia quieta. E ela parecia interagir com todos lá como normalmente faria? Sim, ela era muito próxima das minhas filhas e da cunhada dela. Você lembra delas com camisetas iguais naquele dia? Acho que sim. E durante o jantar naquele dia, você percebeu Lindsay ajudando as crianças a se acomodarem para o jantar? Sim, percebi. E você viu ela interagir com Dawson? Sim, vi. Pode descrever essa interação, por favor? Ela estava ficando um pouco frustrada. Dawson estava sendo um pouco bobo. E ela estava tentando fazer com que ele se sentasse. Ela estava ficando um pouco frustrada com ele, e eu percebi. Então me levantei para ajudá-la. Quando percebeu que ela estava frustrada com ele, viu ela tentar fazê-lo sentar? Ela o pegou pelo braço para fazê-lo sentar. Não foi nada demais. Não é como se ela tivesse batido Não, nele, né? não. O pegou pelo braço e o levou até o assento. Está Está correto? correto? Mas dava para notar sua frustração. Sim, eu podia. E então você interveio para ajudá-la, certo? Correto. E o que você fez para ajudar? Peguei um prato para ela, acho. Tinha muita gente, então estava um pouco caótico. Agora, voltando sua atenção para o fim de semana, antes do Natal de 2022. Você foi à casa deles no fim de semana? Acredito que sim, fomos lá. E quem estava lá? Os pais dela. Seriam os pais da Lindsay? Ela, o Patrick e as crianças? Sim. E você estava sozinho ou com sua esposa? Eu estava com minha esposa. E havia um motivo específico para todos passarem lá e se reunirem naquele dia? Eu não me lembro, não me recordo disso. Aram, você e sua esposa estavam passando para ver como estavam as coisas ou ajudando naquele dia? Talvez estivéssemos apenas descendo para verificar as coisas. Tudo bem. Você sabia de algumas dificuldades acontecendo então? Sim, eu sabia. E você sabia que a Lindsay, especificamente a Lindsay, estava passando por algumas dificuldades naquele momento? Sim. Você passou lá de novo algumas noites antes do Natal?
Achei que era dessa noite que você estava falando. Sim, acho que fomos mesmo. E quando você passou lá na véspera de Natal, você lembra quem estava lá naquele dia? Acho que eram as mesmas pessoas, mas não tenho certeza. Então, os pais da Lindsay, ela, Patrick e as crianças? Sim. E como estava o comportamento da Lindsay naquele dia? Estava tudo bem, não estava ruim. Você se recorda de ter prestado depoimento antes e dito que ela parecia estar de bom humor? Sim. Isso seria correto? Sim. E quando você estava lá na casa naquele dia, você fez planos para o dia seguinte, para o dia de Natal? Sim, planejamos ir à missa. E quem ia à missa? Lindsay, Patrick, as crianças, nós, minha esposa Sue e eu. E todos vocês? Just considere isso. No dia seguinte, no Natal, você foi até a casa da Lindsay antes de ir à missa? Sim. Certo. Vocês tomaram café da manhã juntos? Não me lembro. E me permita me aproximar. Página 33. Se você puder ler para si mesma as linhas de 2 a 7, e então apenas levante os olhos quando terminar. Tudo bem? Leve o tempo que precisar. Tudo bem, tudo. Isso lhe recorda algo, senhor? Sim. Você foi lá tomar café da manhã naquele dia? Sim. E como estava o comportamento da Lindsay naquele dia? Estava bom. Ela parecia linda com um vestido bonito. E você se lembra de ter dito anteriormente que ela parecia muito feliz naquele dia? Sim, ela parecia. Após o café da manhã, todos foram à igreja como planejado? Sim. E como as crianças estavam na igreja? Fantástico. Muito bem comportadas. Muito bem. Então, depois da igreja, você teve uma conversa com Lindsay fora da igreja? Acho que conversamos, mas não lembro o que dissemos. Mas seguíamos caminhos diferentes. Você se lembra de ter dito antes que Lindsay disse que estava feliz por ter vindo e que ela realmente adorou? Sim. Como ela se comportou ao falar com você após a missa? Ela estava quieta. Ela disse que gostou da missa e ficou muito feliz por ter ido. E você se lembra de ter dito antes que desconsidere isso? Você se lembra, depois daquela conversa, vocês se abraçaram e seguiram caminhos diferentes? Sim. Você viu a família de novo depois do Natal? Não tenho certeza. Não tenho certeza. Você foi ao aniversário da Cora? Não. Foi mais como um encontro de crianças em um parque de trampolins? Foi isso que eu vi. Tá bom. É. Tudo bem. Você tinha planos de vê-los? Terça-feira, 24 de janeiro de 2023. Não. Você se lembra de ter dito anteriormente que havia planos para se encontrarem para jantar naquela noite, mas eles mudaram porque sua esposa tinha planos com o irmão dela? Não. Nunca planejamos ir lá na terça-noite. Eles nos convidaram, mas já tínhamos compromisso com Joan, irmã da Sue. Então vocês foram convidados para a casa deles naquela noite sem planos definidos? Sim. Ok. E então você não pôde ir porque tinha outros planos. Certo, a gente ia marcar para sexta-feira. Obrigada por esclarecer isso. Em relação à sua interação com a Lindsay, o Patrick e as crianças, enquanto estavam passando por algumas dificuldades, você e sua esposa se ofereceram para levar as crianças para dormir na sua casa e dar um tempo para eles? Eu mencionei isso para o meu filho. E essa oferta foi recusada? Sim. E voltando ao Dia de Ação de Graças de 2022,
quando você estava interagindo com Lindsay. Eu acho que você mencionou antes que o comportamento dela era bom, que estava quieta, mas também disse que às vezes estava meio alheia. Ela parecia assim às vezes. E você pode nos dizer como era isso? Apenas um olhar fixo. Meio que olhando para o nada, distraída? Não, só não estava totalmente interagindo, sabe? Só meio que. Ok, então em alguns momentos. Quase como se estivesse nervoso. Me Nervosa. desculpe. Sabe? Algo assim. Então, às vezes ela olhava fixamente e parecia nervosa, mas em outros momentos interagia normalmente com todos. Basicamente. Certo. Você mencionou antes, quando estava falando sobre a Lindsay ter um pouco de dificuldade para fazer o Dawson sentar-se no dia de ação de graças, que ele estava sendo um pouco bobo. Estava. Isso era típico dele, de se comportar dessa maneira? Sim, ele dava trabalho, mas era um bom garoto. Sr. Clan, algumas perguntas. O senhor foi convocado pelo promotor, correto? Correto. E o senhor deu declarações a todos e colaborou bastante com a investigação, certo? Sim. E sendo o senhor, obviamente, o avô e pai de Pat, ao longo dos anos, desde o namoro, noivado, casamento, até terem filhos, o senhor e sua esposa eram bem próximos deles, não? Sim. O senhor tem opinião sobre como Lindsay era como mãe, pelo que observou? Ela era muito, muito boa. Ela alimentava as crianças muito bem. Fazia muitas coisas com elas. Eles pareciam uma família americana exemplar. E o promotor perguntou ao senhor sobre o Dia de Ação de Graças de 16 de novembro de 22. E ela fez referência, acho que o senhor respondeu que ela parecia estar quieta. Ela usou o termo, o senhor sabia das dificuldades? Pode dizer quais eram? Sabe o que ela quis dizer com isso? Eu sabia. Vamos à bancada. Claro. Obrigado, senhor. Acho que eu estava lhe perguntando sobre a palavra as dificuldades. E você pode dizer ao júri o que se queria dizer com as dificuldades? Eu sabia das dificuldades dela para dormir. Eu sabia que ela simplesmente não estava se sentindo bem. Sei que ela foi ao pronto-socorro, onde minha esposa trabalhava. Esses tipos de dificuldades. E só para constar, obviamente sua esposa seria a Sue. Sim. Ela é enfermeira no setor de parto no South Shore. Sim. E até onde você sabe, Lindsay confidenciou, sim ou não, para sua esposa sobre alguns dos seus problemas, como resultado dos quais sua esposa a encaminhou para uma pessoa para conversar. Sim. Você sabe quem era essa pessoa? Eu não me lembro do nome da pessoa. Ok, seria o South Shore Perinatal, é esse o nome? Sim. E entendendo que você é o sogro, você diria que você e Lindsay tinham um bom relacionamento? Sim, muito bom. E você nos contou sobre o dia 16 de novembro, depois o dia de ação de graças, de 22, depois até o Natal, depois do Natal, e o período de tempo, até 24 de janeiro, vocês deveriam se encontrar naquela noite, certo? Correto. Bem, não íamos nos encontrar. Fomos convidados para jantar naquela noite. Mas tínhamos outros planos. Tínhamos outros planos. Ok, tudo bem. O promotor perguntou a você em várias ocasiões sobre o momento na sua casa. Acho que foi no dia de ação de graças, quando Dawson estava agitado ou brincalhão, e ela o guiou até o assento dele. Na sua opinião, e pelo que você pôde observar, você acreditava que ela estava sendo abusiva com ele de alguma forma? Não. E você conhece a mãe e o pai dela também, correto? E vocês quatro? Os sogros de ambos os lados, você e sua esposa Sue, e a mãe e o pai da Lindsay, todos estavam se unindo para tentar ajudar esse jovem casal durante esse período, certo? Sim. E seu filho Patrick? Ele estava muito preocupado com a esposa dele, não estava? Estava. E ele lhe fez confidências em várias ocasiões? Sim.